Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Fernanda. Oi gente, tudo bom? A Fernanda Farias, ela é da Migrou Austrália, que é uma agência de imigração. Então se você tá pensando em migrar para a Austrália, você precisa fazer o seu planejamento de imigração, né? Exatamente, é isso que a gente faz. Então a gente ajuda vocês a entender as possibilidades que vocês têm, né, de acordo com o perfil de vocês, e faz um planejamento para que vocês possam imigrar o quanto antes, né, da melhor forma possível. Legal. E é bom lembrar que quem é seguidor do Brucarini tem o quê? Tem desconto. Então você pode entrar em contato com a Fernanda, conversar com ela, tirar umas dúvidas, marcar mesmo uma consulta, né? Isso. Marcar uma consulta com a Fernanda, falar sobre a sua profissão, aí a Fernanda vai falar quais são as suas chances, em quais lugares da Austrália você pode morar, aplicar para um visto de residência e morar aqui para sempre. Isso aí. Então agora tem aí uma série de incentivos, na verdade buscando principalmente a imigração regional, né? Tirar um pouco de Sydney, Melbourne, Brisbane, que são as grandes cidades, mas tem bastante coisa boa por aí. Então, Fernanda, quais são os vistos que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai falar principalmente da saída do visto regional 489 e da chegada do 491, que está substituindo, e o antigo visto de sponsor 187, que também saiu, não tem mais, e chegou o 494 no lugar dele. E também algumas novidades que impactam o 485, que é um visto para quem estuda aqui na Austrália. E que tem direito a aplicar para esse visto também. Bom, a grande novidade que todo mundo tá falando é que Perth e Gold Coast entrou como áreas regionais. O que significa isso? Para quem tá chegando, o que significa entrar como área regional? Tá, bom, basicamente assim, eles dividiram a Austrália em grandes centros, né, que é Melbourne, Sydney e Brisbane. Então, resumindo, tudo que não é Melbourne, Sydney e Brisbane agora é área regional. Ah, entendi. Então é a Austrália inteira, tá? Só que dentro da área regional eles ainda fizeram uma outra divisão em as principais áreas regionais, digamos assim, e as outras áreas regionais. Então tem uma divisão de cidades aí. Mas basicamente a área regional é tudo que não envolve essas três grandes cidades. Entendi. E aí você que tá pensando, mas se eu não morar em Sydney, não morar em Melbourne, não morar em Brisbane, eu vou morar no interior. Onde é que eu vou morar? E tem muita coisa, tem muito lugar. Tem muita coisa, é porque não é tão divulgado como, por exemplo, Sydney é a mais divulgada, Melbourne, Brisbane, mas quando a gente fala de área regional, talvez você que chegou agora, pode até pensar assim, poxa, área regional, será que eu vou morar numa fazenda? Né? Não é isso, são cidades menores. Exato, com né? menos população. Com menos população, mas muitas delas muito bem estruturadas. Sim, assim. Com certeza, né? Não perde nada para grandes cidades. Não, acho que Adelaide é a da vez, né? Assim, que é uma cidade bacana, super bem estruturada. Que a gente chama de mini Melbourne. Que é mini Melbourne. Fernanda, dá alguns exemplos das áreas regionais. As maiores regionais, digamos, né? Então aí entra Adelaide, Perth, Gold Coast, Hobart, né? Algumas cidades em New South Wales como Wollongong, por exemplo, que é perto de Sydney. Então essas são algumas das grandes regionais. E tem as regionais menores, né? Que acho que Darwin talvez seja a mais conhecida de todas, né? E tem Byron Bay também, é uma delas, né? Que é legal. Byron Bay maravilhoso. Então acho que são alguns exemplos aí dessa divisão. Tem Geelong, né? Que é aqui pertinho de Melbourne. Isso, como Major Regional, né? Você não tá ali em Melbourne, mas você tá em Geelong, uma hora. Sunshine também, Sunshine Coast, né? Uma Major Regional também. Então, mas na verdade todas essas que a gente falou, sendo Major ou não sendo Major Regional, todas elas entram para esses novos vistos. Acho que é importante falar também que essas Major Cities que a gente fala, Sydney, Brisbane, Melbourne, elas não vão ser prejudicadas de forma nenhuma, né? Então quem já tá só tá beneficiando as regionais. Exatamente, né? Então não é tira de um lado e bota do outro. Continua tudo igual para quem já estava se preparando para aplicar para o visto independente 189, 190 também, nada mudou. Então a gente tem a novidade nos pontos, certo? Isso. Quais são as novidades?
Então acho que a principal é a questão dos pontos para quem é solteiro, quem tá aplicando sozinho, né? Então, single applicants ganham 10 pontos agora. Então isso é uma novidade, muita gente comemorou. Solteiros comemorando. Solteiros comemorando, casados nem tanto, né? Cada semana. Eu brinco com meus clientes e digo, não casa ainda, espera. Mas essa é uma novidade bacana. E na verdade os casais também vão poder se beneficiar, mas é um pouquinho mais difícil, né? Também é possível receber 10 pontos como solteiros, desde que o seu partner no seu visto, dependente do seu visto, também tenha uma profissão em demanda e consiga reconhecer essa profissão, além de ter um nível mínimo de inglês também. Caso isso não seja possível, é possível ainda que o partner ajude pelo menos com o nível de inglês. Então, na pontuação. Então aí não seriam 10 pontos, seria 5, mas já é uma ajuda, já são 5 pontos. Nossa, 5 pontos já faz tanta diferença. 5 pontos é bastante coisa. Faz muita diferença. E eu acho que, então não em termos de mudança na tabela, mas em termos de ponto, os 5 pontos por regional, que com certeza vai impactar aí bastante gente por causa dessas novas áreas regionais. E o visto regional 491, que é um desses que entrou agora, ele vai oferecer 15 pontos. O anterior oferecia 10. Então é uma alteração também. Para quem estiver aplicando para esses vistos, aí vai ser mais beneficiado ainda. O fato de você escolher uma área regional ajuda você principalmente na questão de pontuação, né? Então a concorrência é menor do que Sydney, Melbourne, Brisbane, né? Então fazer um planejamento voltado para uma área regional, né? Com certeza coloca você aí num caminho mais interessante. Então, uma das mudanças que afeta diretamente esse visto regional por pontos é o incentivo de 15 pontos para o aplicante do visto, né? Coisa que você não tem nos vistos nacionais, por exemplo, no 189, que é o principal visto da Austrália, né? Para profissionais. Então aí já tem uma boa diferença. Quando a gente fala de 15 pontos, é muito ponto, né? Outro incentivo é para quem estuda em área regional, então uma coisa que os brasileiros comemoraram muito foi quem estuda em Gold Coast, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de pontos, né? Existe pontuação para quem estuda na Austrália, mas também existe mais pontuação para quem estuda em área regional na Austrália, né? Então, legal. Por isso também foi bem comemorado. Então, quem estuda em Gold Coast, por exemplo, vai poder, além de já ter os pontos de estudar lá. Exato, além desses pontos ainda vai poder pedir mais pontos porque completou, né? Claro, tem os requisitos específicos, né? O curso de inglês não contaria como pontuação? Para Gold Coast não. Mas tem normalmente então Western Australia está considerando inglês também para esse. Que legal! Então é importante entender direitinho. Sim. Né? Cada região vai ter as suas regras. Exatamente. Né? A regra geral é que estudando nessas áreas regionais agora você pode pedir esses pontos por estudo, né? Então uma outra novidade também interessante com essa mudança é que quem fizer um bacharel, por exemplo, antes da mudança podia pedir um visto de 2 anos depois que terminasse o estudo. Agora vai poder esticar para mais 1 ano. Então são 3 anos de Graduate Visa. Isso significa a pessoa ficar mais 3 anos na Austrália, ela ter a possibilidade de aproveitar mais a Austrália, ter mais tempo de conseguir um emprego, se estabilizar na cidade e decidir realmente ficar, né? Com certeza, porque em 3 anos dá para conseguir um trabalho por conta própria e aumentar sua pontuação consequentemente por trabalhar na Austrália, que também é uma coisa que entra em consideração, ou conseguir um sponsor, né? Então acho que é bem interessante esse 1 ano a mais aí, muda bastante coisa, pode mudar bastante coisa. E por exemplo, antes os vistos de sponsor, né? Eles pedem 2 anos de experiência profissional, por exemplo, depois de formado. Né? Então agora com esses 3 anos, quem conseguir esticar para 3 anos tem aí o tempo que precisa. Pelo menos 1 ano a mais para isso. Então é bem interessante. E tem
Outra mudança também, que cidades como Darwin, por exemplo, né, que são aí regional, bem regional mesmo, né, ao invés de ganhar mais um ano, ganha mais 2. Então são 4. Isso, é um incentivo realmente bem focado em nas áreas regionais para aumentar mesmo exatamente. A população das cidades. Exato. Então, uma das coisas que mudou nesses novos vistos regionais, no 491, na verdade, que é o visto por skill, né, por pontos, é que as pessoas agora podem transitar entre as áreas regionais, né? Então, isso é uma coisa que acho que vai dar uma certa tranquilidade para quem está aplicando, né? Então, você não pode vir para Melbourne, por exemplo, mas entre, digamos, Adelaide, Perth, Gold Coast, você pode morar nessas regiões. Então isso é bem interessante, uma mudança que teve agora. Isso é muito legal, legal, porque é isso, né? A pessoa vai para aquela cidade, ou se por algum motivo ela não conseguiu emprego, ou se não se adaptou, ela tem essa possibilidade de transitar. Exato. Esses vistos que a gente está falando agora não são vistos para você ficar na Austrália para sempre, né? São vistos provisórios. Provisórios. Tá. E eles te dão um caminho para residência? Isso, os dois, tanto o 491, que é o visto por pontos, quanto o 494, que é o visto por sponsor, os dois oferecem um caminho para residência permanente. Então, você tendo esse visto, você só tem que cumprir algumas exigências que o departamento impôs. Quando você faz um planejamento de imigração, é um planejamento mesmo, né? Não é uma coisa assim, legal, Perth entrou na lista, vou pra lá. É muito importante. Você precisa fazer toda uma avaliação, né? Exatamente. Então isso é bem importante a gente falar, porque Gold Coast e Perth estão na regional, maravilha. Querem ir pra Gold Coast? Mas por favor, não vão antes de saber, né, as suas chances, porque o processo continua o mesmo, na verdade, né? Então é preciso que, se você vai aplicar para um visto regional, você tem que ter a sua profissão na lista daquela região, daquele estado, né? Então não adianta você ir para Perth se a sua profissão não está na lista de Perth. Aí não vai ajudar você no processo, né? Então, por mais que tenham entrado essas novas áreas, né, para facilitar, é bom confirmar e ver se realmente elas são as melhores opções para que você possa aplicar o visto, né? Legal. E pode ser que, por exemplo, a sua profissão esteja, por exemplo, em 2 cidades ou em mais. Pode. Mas é importante fazer uma avaliação de qual que você tem mais chance. Exato, né? Exato. E quando você vai aplicar para um visto para uma região, para um estado, existem, além das exigências, dos critérios do Departamento de Imigração, cada estado e cada região tem suas próprias exigências. Sim. Então não adianta você estar em Melbourne e querer aplicar para um visto em Adelaide, por exemplo, né? Então é importante entender o que Adelaide pede que você tenha antes de você poder aplicar o visto também. Legal. E por isso que é tão importante fazer uma consultoria de imigração. Porque a gente já está mais familiarizado com essa legislação, né? Porque nem tudo que serviu para o amigo, que é da mesma área, vai servir para você, né? Não, com certeza. Isso é realmente personalizado. Isso é para cada pessoa, né? Então, envolve pontuação, envolve nível de estudo, envolve experiência profissional, idade. E aí que entra a Migrow, né? Então quem tem interesse de migrar, entra em contato com você e aí você discute exatamente todos esses pontos para fazer uma avaliação e falar, olha, esse daqui você tem mais chance, esse daqui você tem chance, mas essa você tem mais, e aí assim vocês vão fazendo um planejamento mesmo de migração. Exatamente. E a gente, se der, a gente vai fazer um planejamento, se não der, a gente vai também falar para vocês que ainda não dá, então acho que isso também é importante, traçar, né? uma meta, o que você precisa. Exato, traçar o que dá pra fazer, não dá ainda por quê? Porque não tem ponto suficiente, então o que dá pra fazer pra aumentar a pontuação? Ou, né, num cenário um pouco pior, a profissão não tá na lista. Então, tem alguma outra alternativa, né? Então acho que é importante você saber se dá e também se não dá, pra não ficar também patinando, né? Sim, às vezes pegar um caminho errado que você acha que vai e não vai. Muitas vezes as pessoas vêm pra cá, pra Austrália, começam a estudar inglês, escolhe um curso X que não vai agregar em nada e você acha que vai te ajudar mais pra frente, não te ajuda. Exatamente. Né? E isso serve tanto pra quem tá no Brasil quanto
pra quem tá aqui. E vai muito de paciência, sabe? Eu acho que se o teu objetivo é morar fora, é sair do Brasil, é você saber as suas chances e ter em mente realmente isso. Se você não consegue fazer o planejamento agora, você consegue ter uma meta pra ver assim, olha, daqui a 1 ano eu preciso ter isso. E tudo bem, né? E ter um pouco de paciência mesmo, como tu falou, né? Porque é um planejamento, e planejamento demora um certo tempo, né? Para uns um pouco menos, para uns um pouco mais. Mas se essa é a meta final, né? Se o objetivo final é uma residência permanente, por exemplo, né? Então planeja direitinho, porque aí fica mais fácil de chegar lá, né? Com certeza. Muitas novidades boas, Muitas né? novidades boas. A gente gosta assim, quando a gente vem assim aqui pra falar coisa boa. Então, Fernanda, eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Fernanda para vocês entrarem em contato com ela. É só clicar no link e mandar a mensagem. A dúvida que você tiver, marcar uma consulta com você, né, Fernanda? Para poder avaliar caso por caso, que é o que a gente tá falando. Exato. O que serve para um amigo, o que serve para um conhecido, pode não servir para você. Por isso que tem que ser muito bem analisado para saber quais são as suas chances. Exato. E em quais lugares, né, tem maiores chances. Tem muita coisa pra analisar aí, né? Então, manda um e-mail pra gente e pra fazer um planejamento mesmo, né? Entender o que dá e o que não dá pra fazer. Cada caso é um caso. Legal, Fernanda, muito obrigada por vir aqui ajudar a gente a esclarecer todas as dúvidas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E só curtir o vídeo, se você gostou, deixar aqui as perguntinhas se tiverem alguma pergunta, ou melhor, mandar para a profissional, não mandar para a Fernanda, porque aí já é mais certeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, só curtir e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Tchau! Tchau, gente!